Olá, galera. Novamente agora nós vamos atribuir ações para as interfaces, tá? Não, desculpa, para as interfaces não, para os componentes, tá bom? As interfaces, elas são cheias de componentes, e esses componentes eles podem exercer várias funções, tá bom? Temos aqui então o botão. O botão resultado, a função dele é o que é? É pegar os dois números, o numerando e o numerador, somar esses dois números caso a opção soma esteja marcado e apresentar o resultado. Então a ação do botão é essa. Tá? E cada componente desse aqui vai ter uma ação diferente. Tá? Mas o principal componente que vai receber todas as ações é o componente resultado. Tá bom, então vamos para a ação, né? Observando os códigos, se você vier aqui, deixa eu só fechar essa janela aqui rápido, deixa eu fechar ela aqui, ok. Se você observar o código, vamos lá para o código, temos aqui dentro da nossa classe, porque o Java ele é orientação a objeto, então ele sempre vai trabalhar com classe. Então nós temos aqui a classe FRM calculadora, tá? E temos aqui então o Javax Swing Frame, é uma classe. Essa classe calculadora, né, ela vai estender de JFrame, tá bom? Temos aqui então todos os itens da classe. E essa classe é uma classe principal. Olha aqui para você ver a situação. Tá bom? Ela é uma classe principal. Por que é uma classe principal? Ela possui o método main. Toda classe principal, pessoal, ela é uma classe que possui o método main. Não se esqueça disso. Tá bom? Aqui, dentro da classe do método main, nós temos agora uma execução, que é public void run. Significa o quê? Que vai executar tudo aquilo que tiver aqui dentro. Nós temos um código aqui dentro, que é new frm calculadora set visible. Estou dizendo aqui, o que esse código está dizendo? Que essa nova calculadora, essa nova janela, ela é visível, né? Ela está apontando ser visível como true. True significa verdadeiro, tá bom? Então ela está se tornando visível. Uma coisa que vocês, não sei se vocês observaram, que quando você clica e pede para executar o arquivo, a interface, ela sempre aparece na sua lado esquerdo superior. Tá? Isso é normal, porque nós não determinamos a centralidade da tela quando ela vai ser executada. Tá bom? Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que determinar que ela seja centralizada, no centro. Então vamos alterar então aqui o código, né, para que ela fique no centro. Set visível significa que ela vai aparecer. Ela vai ser visível. Como não fazer isso aqui? Então vamos aqui agora. Vamos apagar. Vamos tirar isso aqui agora. Vamos colocar ponto e vírgula. Vamos criar um objeto aqui, um objeto janela, tá? Então vamos aqui, frm calculadora. Vamos dar o nome do nosso objeto de janela. Então vai ficar assim, ó, calculadora new janela new frm calculadora, tá bom? Então o nosso objeto vai chamar janela. Então eu vou atribuir aqui então a esse objeto, esse método janela, tá? Tá, então agora a nossa janela ela vai ser visível. Tá, se ela é visível, então o que nós devemos fazer? Nós temos aqui atribuir a ela agora, tá? Que ela seja centralizada. Então vai ser janela. Ponto. Vamos escolher agora o método set location. Então, set locale, location, dois location, set location por plataforma, set location relativo to, né? Ou seja, a posição dela. Então, nós vamos determinar que ela seja centralizada. Como nós vamos fazer isso?
escolhendo esse método e atribuindo esse método ao parâmetro desse método null. Tá? Quando atribuímos null a esse parâmetro do método location relative to, o que a gente faz? Está determinando que ele não seja relativo, ele é nulo. Então ele vai ficar no centro. Vamos salvar e vamos executar o arquivo. Executando o arquivo, você percebe que ela vai aparecer no centro da tela. Tá bom? Isso aqui é uma das primeiras modificações que a gente pode fazer. Tá? Sempre no código, via código. Aqui nós temos abaixo, nós temos aqui então os nossos atributos que correspondem aos nossos componentes. Os nossos componentes são atributos, que eles são atributos de componentes. Olha aqui, eu tenho aqui JButton. O que é JButton? É um botão. Mas qual é o atributo de JButton? Né? É de btn resultado. Então ele vai carregar todas as configurações de JButton. Tá bom? Ok, voltando para o projeto. Vamos agora atribuir para o nosso botão resultado a ação de executar as operações. Tá bom? Então, botão direito sobre o componente, propriedades, tá? E aqui em eventos, tá? Aqui ó, action performed, né? Esse action performed significa que vamos adicionar uma ação uma ação para executar os itens necessários. Então, nós temos que estar marcado, todos eles estão marcados como ação única, né? Então, vamos adicionar uma ação aqui. Você vai clicar sobre esse item aqui, ó, adicionar, e vamos dar o nome dessa ação. O nome da ação do botão vai ser calcular. Tá bom? Vai ser calcular. Quando eu clicar em OK, certo? Ó, vou clicar em OK. Automaticamente ele já gerou o método que vai representar a minha ação. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Automaticamente ele já colocou aqui para você o nome do método. Tá bom? Vamos fechar. Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, private void calcular, e temos aqui então a ação, o evento da ação, certo? Então vamos adicionar então a ação aqui que eu preciso, tá bom? Vamos lá. Esse local, pessoal, é a própria classe, tá? A própria janela que nós temos, tá? Então vamos dar sequência aqui, a sequência do nosso estudo. Se você voltar em projeto, nós vamos perceber que nós precisamos pegar primeiro de tudo, ou seja, no primeiro, né, o que você tem que pegar de valor são os valores dos campos. Então vamos aqui. Primeira coisa que você tem que saber é todo o campo de texto, por isso que fala, né, text field é campo de texto. Então todo campo de texto ele é um campo de texto mesmo. Né? Se você digitar um número lá, ele não vai se tornar um número mesmo. Ele é um texto. Então, primariamente, ele é sempre texto. Tá? Sempre primeiro ele é texto. Então, se ele é um texto, nós temos que pegar aqui agora o item, vamos dizer aqui, a text field. Nós temos então o txt numerador e txt numerando. Tá? Então, nós vamos chamar aqui agora o atributo numerando ponto. Nós precisamos de quê? Nós precisamos do texto do campo, tá? Então vai ser get text. Lembrando que os métodos get, eles são usados para pegar, certo? E os métodos set, eles são usados para enviar, para setar, para apontar valores, tá bom? Então vai ser get text. Bom, então se eu quero pegar um valor de dentro de um campo, primeira coisa, ele tem que ser o que? Apontado como
num atributo. E segundo, eu uso o que? Text, text, né? O nome do botão lá, o nome do campo, ponto, e o método que eu vou usar aqui vai ser o text, né? getText. Então, nesse momento, eu estou pegando o conteúdo do campo. Agora, eu vou pegar o outro campo agora, o conteúdo de outro campo. Então, vai ser text numerador, ponto, getText. Beleza. Aí esses dois métodos eles fazem o que? Eles me retornam o conteúdo dos campos. Então, se eles me retornam o conteúdo dos campos, então eles vão me retornar um texto, tá bom? Então, aqui em cima eu vou criar agora três variáveis: a variável n, a variável m e a variável z, tá? E essas variáveis, elas estão dentro desse método, elas não podem ser acessadas fora do método. Então essas variáveis aqui, elas vão ser responsáveis para realizar os cálculos. Ou melhor, vamos usar então float, né? Int não, usar float porque pessoas podem digitar números com vírgula, com ponto, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui float, então n, m e z vão ser do tipo float, que vão realizar os nossos cálculos, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Se todo texto, todo conteúdo que eu pego dentro do campo, ele é texto, eu tenho que fazer a conversão. Eu tenho que converter o texto em, em número, tá? No Java, pessoal, ele não aceita. Se você tem um valor que é um string, do tipo string, ele não aceita você colocar ele dentro de uma variável do tipo float. Ele nunca vai permitir isso, tá? Mas ele dá uma solução, ele dá os métodos que fazem essa conversão, tá bom? Então eu quero converter, nesse caso aqui, como nossos campos eles só produzem valores textos, eu tenho que convertê-los então para float. Então para me converter isso para float, eu vou chamar aqui agora uma classe que é chamada de float. Ó, classe float, ponto. Agora eu vou escolher o método que vai ser usado para converter string para número. Olha aqui, nós temos aqui o pairs float. O parâmetro é um string, então já cabe para nós. Então aqui que ela faz, ó, ela retorna um float, tá bom? Ela tem como argumento, o que é o argumento? O argumento é o parâmetro aqui, ó. Então ela tem como argumento o string, certo? Mas ela retorna um float, então é o que nós precisamos, porque float pode ser feito cálculo com float, tá? Então vamos escolher então essa função, tá? Beleza. Vamos pegar agora o nosso item aqui e vamos colocar dentro do argumento, tá? Por que, pessoal, que eu estou fazendo isso? Porque esse getTexto ele vai retornar um texto do campo. E tá, e por que eu estou usando esse float.parsFloat? Porque esse parsFloat ele faz a conversão de string para float. Só que ele recebe como argumento, como parâmetro, um texto. Então encaixa. Ele vai retornar dentro do método e o método vai retornar um float. Então eu posso colocar o n aqui, ó. N recebe o resultado, né, o retorno do método parsFloat, tá bom? Então é interessante você conhecer um pouco, né, de conhecimento, um pouco de retorno de retorno de método, porque os retornos de método trabalham dessa forma, ela recebe um valor e retorna outro valor totalmente diferente. Pode acontecer isso, tá bom? Vamos agora então com o text numerador. Então vem aqui, vamos usar então a mesma classe float, parsFloat,
tá bom? Vamos colocar aqui. Beleza. Então eu fiz a conversão, tá? Ok. Pessoal, então a conversão já foi feita. Nós vamos agora fazer o seguinte, que se você já peguei os valores daqui, só que tem um detalhe. Eu tenho que escolher, eu sou obrigado a escolher aqui, ó, né, o que eu preciso de operação. Porque se eu não escolher a operação, não vai haver cálculo, tá? Então, se eu não escolher o cálculo, eu não tenho cálculo, né? Isso é lógico. Então, nós vamos usar o comando se para verificar se esses botões estão marcados. Se eles estiverem marcado, ou estiver marcado o botão que eu quero, ele vai realizar o cálculo para mim. Então isso já é uma programação simples, né? Você usa lá uma programação onde você usa lá os ifs, né? Os sys. A gente vai usar o sys aqui também. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que chamar os radio buttons, que são esses aqui, ó, que corresponde a esses itens que estão aqui marcados, são as 4 operações. E eles pertencem a um grupo de botões, tá bom? Então aqui nós temos o seguinte, agora nós vamos colocar o que? Nós vamos colocar se ele está selecionado ou não. Então vamos aqui, if, colocar entre parênteses, tá? Vamos chamar agora radiobuto soma, né? Então eu estou chamando o atributo, ponto. Agora eu vou ter que escolher uma função, né, que corresponde ao radio button, que ela verifica se o campo está marcado, ou seja, se o campo está selecionado, tá? Então nós vamos usar então a função, né, o método isSelect. Esse aqui, ó, isSelect, porque ela retorna, porque ó, ele retorna falso ou verdadeiro, né? Se eu tiver marcado o botão RD soma tiver marcado, essa função verifica se ele tiver marcado. Se tiver marcado, ele vai retornar verdadeiro. Se ele não tiver marcado, ele vai retornar falso. Então, se ele retorna verdadeiro ou falso, então eu verifico se ele está marcado. Porque a função, o cálculo, ele só pode ser realizado se tiver marcado o botão. Então, é o que encaixa para nós, tá? Então, vamos realizar o cálculo agora. Então, se eu quero fazer o cálculo de soma, né, se esse botão aqui tiver marcado como o botão selecionado for soma, então ele tem que executar uma soma. Então, z recebe n mais m. Professor, mas por quê? Porque é o seguinte, n ele está recebendo o numerando, m o numerador. Então, eu estou somando e colocando dentro de z. Tá bom? Então, vamos agora para o outro item. Else. Agora vamos usar o if para a subtração. Então vai ser rd subtração ponto. Opa, tá errado aqui. Faltou o R, o T. Subtração ponto. Agora a mesma função. A função ela tem o mesmo método. Ela tem a capacidade de verificar se está ou não selecionado. Mesmo cálculo, ó. Z recebe n menos m, tá? Aí. Agora vamos fazer do outro agora. Else if. Vamos verificar agora se o multiplicação está selecionado. Faltou o T aqui, ó. Multiplicar cal, ponto. Vamos ver se ele está selecionado. Se estiver selecionado, ele vai executar isso aqui. Z recebe n
multiplicação por m. Agora vamos colocar o que? Vamos fazer agora o else do outro if, que vai ser da divisão agora. Vai verificar se o botão divisão está marcado. Tá? If select. Isso. Então vai ser z recebe n dividido por m. Tá? Ok. Agora nós vamos colocar o que? Uma verificação de que, caso o usuário esqueça de marcar uma das operações, eu tenho que retornar uma mensagem. Tá? Eu tenho que retornar uma mensagem falando, ó, e tem que falar assim, ó, não tem nenhuma operação marcada, preciso de uma operação. Tá? Então vamos aqui novamente. Else. Eu venho aqui lb resultado. Ele vai apresentar a mensagem. Resultado ponto. Set text. Então agora eu vou setar. Onde fica esse lb resultado? Fica aqui, ó. Além de aparecer o resultado, ele vai apresentar o que? Ele vai apresentar o resultado e também a mensagem dizendo que não tem nenhuma operação selecionada. Tá? Porque ele vai verificar se todas as operações estão marcadas. Se nem tiver nenhuma operação marcada, ele vai retornar a mensagem falando, ó, preciso, tá sem operação. Tá? Então vamos lá. Aí eu coloco o texto aqui. Esse set text aqui, ele vai apontar para aquele local, para este local, o que? Ele vai apontar aqui a mensagem, tá bom? Então o set text faz isso. Então vamos colocar a mensagem aqui. Vamos colocar a mensagem assim, sem operação. Só para ilustrar aqui, para vocês entenderem. Tá bom? Então vamos salvar. Beleza. Vamos testar essa opção, ver se ela funciona mesmo. Vamos testar aqui. O botão direito. Executar arquivo. Pronto, executou. Será que se eu não marcar nenhuma dessas opções aqui, vai aparecer a mensagem aqui? Vamos testar? Vamos clicar então aqui em resultado sem marcar nada. Opa, deu um erro aqui. Espera aí. Ah, ok. É porque é o seguinte. Quando você clica no botão resultado, ele verifica aqui, ó. Fala, né, tá? Empty string. Empty significa vazio, tá? Então, ou seja, não pode ser vazio, porque ele não consegue fazer a conversão, tá? Já tem uma ação, tá vendo? A ação já está sendo executada pelo botão. Então, vamos colocar um número qualquer aqui, colocar 1. Vamos clicar então em resultado. Aí, ó, a mensagem já aparece, tá? Essa mensagem aqui, ela vem de onde? Daquele local que eu expliquei para vocês aqui, ó. Sem operação, ou seja, não tem nenhuma operação dessas aqui marcada. Tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Vamos fechar. Fechar aqui também. Tá, agora o nosso objetivo é o quê? É apresentar o resultado na tela. Então, se eu quero apresentar o resultado na tela, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a conversão de novo, né? Porque o nosso label aqui, ele é texto, tá? Então eu tenho que fazer a conversão de novo. Então eu tenho que converter de string, não, de float para string. Então da mesma forma eu tenho que fazer isso. Então eu vou usar aqui o label resultado. Vou selecionar ele. Ponto set text, tá? E agora aqui dentro eu vou fazer a conversão de texto, não, de número para texto, de float para texto. Como? Usando
usando aqui a classe string. Olha aqui a classe string, ó. Ela tem esses métodos aqui que faz a conversão, tá bom? Por exemplo, nesse caso aqui é o char, né? Este método value_of, ele recebe um char e converte em string. Esse aqui recebe um char de dado e converte em string. Ele retorna um string. Esse aqui recebe um double e retorna um string. Esse aqui também recebe um float e retorna uma string. Então esse aqui é o nosso método. Então vamos aqui. Tá, aqui agora automaticamente ele já colocou o z, né? Não precisa colocar mais aqui, ó, né? Aqui o z aqui. O z é do tipo o quê? Ele é do tipo float, tá? Ele é do tipo float. Então é o que nós precisamos, tá? Deixa eu ver só que erro que é esse aqui. Ele está me dizendo que não foi inicializado. Ah, tá. É porque eu não zerei as variáveis, né? Beleza. Isso pode acontecer também. Então aqui, ó, só vai aparecer, né, o resultado se todas as operações forem forem marcadas, tá? Se elas não forem marcadas, o resultado não vai aparecer, tá? Não vai aparecer. Então o que nós temos que fazer agora? Vamos ver se funcionou, tá? Vamos ver se funcionou aqui. Vamos executar aqui agora. Executar arquivo. Tá. Vamos colocar aqui 2 e 2. Vamos marcar a soma. Vamos clicar em resultado. Ó, automaticamente é 4, certo? Vamos ver a multiplicação? Vamos marcar aqui multiplicação. Clicar resultado. 2. Né? Vamos ver a divisão? Resultado 1. Vamos ver a subtração? 0. Né? Eu posso colocar então aqui 4.5. Lembrando que float, pessoal, não é vírgula, né? É ponto. Então aqui, vamos ver aqui a divisão aqui de 4,5 por 2. 2,25. Tá? Então a nossa calculadora já está pronta. Beleza? Se você olhar aqui nesse código, você percebe que tem algo de errado aqui. A lógica está errada. Por quê? Aqui você verifica que os campos, né, se os campos têm que estar marcados, se não tiver marcado, retorna a mensagem. Não é isso? Ok. Tem um pequeno item aqui, pessoal. Porque, vamos ver aqui, ó. Eu vou executar de novo para vocês verem. Aqui. Primeira coisa, ó. Se eu clicar em resultado, sem nada marcado e sem nada preenchido, ele vai me apresentar um erro, né? Porque o campo está vazio e houve uma conversão, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1, resultado 0, então apresentando 0, né? Ele não está apresentando sem operação, ele tem que apresentar sem operação, tá vendo? Então o que tem que fazer aqui? Eu tenho que dar um jeito de colocar esse resultado aqui, ó, esse LB resultado dentro da if, desses ifs aqui, ó. Porque quando eu clicar lá, mesmo se tiver falso aqui, não tiver selecionado nada, ele tem que escrever aqui na tela que é sem operação. Tá bom? Então como vamos fazer isso? Vamos usar uma maneira mais fácil para você entender. Então vamos imaginar que nós temos os itens aqui selecionados, certo? E vão verificar se está selecionado ou não, tá? Então, o primeiro item que nós temos que fazer é a tal da conversão. Nós temos que converter, certo? Converter um valor em string, tá?
Como é não fazer isso então? Tem uma maneira. Nós podemos colocar uma variável string para receber a conversão e jogar aqui dentro, certo? Assim, ó. Vamos fazer assim, ó. A gente vem cá e coloca string. Vamos colocar aqui a letra C, por exemplo, né? Vamos colocar a letra RS. Isso, né? A letra RS. Tá. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer a conversão de Z para dentro de RS e também o texto, né? O texto que ela vai receber. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aqui com que possa ser abarcado, né, todo o conteúdo, tá? Pensando bem, pessoal, eu estava refletindo aqui com as minhas bolinhas, né, com o meu cérebro aqui. Eu acho melhor a gente fazer o seguinte. Vamos fazer uma verificação de todos os botões, se eles estão selecionados. Se um deles estiver selecionado, ele entra dentro desse if, tá? E se não tiver nenhum selecionado, ele vai retornar uma mensagem, tá bom? Então, como vamos fazer? Vamos fazer um if dentro de outro if. Você vai vir aqui, ó, if, outro if aqui em cima, e vem cá, ó, rd soma ponto. Está selecionado o botão, né? Ou, lembrando lá da linguagem C, né? Ou são esses dois pontinhos aqui, né? Essas duas barras, quer dizer. rd subtração ponto is select, né? Está selecionado. Ou rd divisão está selecionado, is select, ou rd, agora está faltando só multiplicação, rd multiplicação, certo? Está selecionado, né? Aí abre chave, vamos colocar uma indentação aqui, ó. Vamos indentar. Vamos fechar a chave, tá? Vamos alinhar aqui os campos, os códigos. Vamos alinhar aqui para ficar bem bacana. Isso. Vamos alterar a posição desse item, porque a nossa programação está fora de lógica. Isso. Ok. Agora vamos entender o código, né? Vamos entender o código aqui. Ponto. Esqueci do select aqui, ó. Select. Isso. Tá. Então vamos conhecer agora por que eu fiz isso. Tá. Aqui eu estou verificando, ó, soma está marcado, subtração está marcado, divisão está marcado, multiplicação está marcado, né? Está selecionado no caso. Se nenhuma dessas opções estiver marcado, certo? Ele vai retornar nesse else aqui para dentro do label sem operação, resultado. Caso um deles esteja marcado, ele vai entrar nesse outro if aqui, ó, certo? Esse outro if, esse outro conjunto, né, esses ifs alinhados aqui, eles vão dividir quais são as operações, tá bom? Então aqui vai apresentar o resultado da operação. Eu tive que fazer isso por quê? Porque tinha um erro de lógica aqui, ó, certo? À medida que você pressionar, se você botando aqui para o projeto, se você pressionasse resultado, certo? Sem selecionar o item aqui, ele apareceria o resultado 0, sem a mensagem, lógico, né? Então isso é um erro de lógica, não um erro de programação, um erro de lógica. Então a lógica estava errada. Então eu corrigi para a lógica certa. Primeiro eu verifico se existe algum marcado. Se não tiver nenhum marcado, ele já vem para cá, ó. Ele já encerra, nem realiza o cálculo, certo? E já apresenta
sem operação. Caso exista um marcado, por exemplo, digamos que seja soma. Vamos dizer que soma está marcado, certo? E vou clicar em resultado. O que ele vai fazer? Ele vai verificar quais são os botões que estão marcados. Opa! Então, o soma está marcado. Então, ele vai verificar aqui dentro qual é a operação que vai ser realizada. Tá bom? Porque quando você usa ou, né? Ou funciona da seguinte forma. Se uma das opções estiver verdadeira, ele executa isso aqui. Tá? Ele vai executar todos os ifs. Tá bom? E vai testar os ifs. Se nenhum tiver marcado, porque vai dar falso aqui, falso aqui, falso aqui e falso aqui. Então ele não vai ter, se todos forem falsos, ele não vai executar nenhum. Se um for falso, o verdadeiro, ele vai entrar aqui, fazer o teste, vai descobrir qual que é o verdadeiro e vai mandar fazer o cálculo e vai mandar escrever na tela. Tá bom? Então esse é o erro de lógica que estava aqui dentro. Tá? Corrigido o erro de lógica, vamos testar. Nem precisou do string aqui, ó. Tá? Vou salvar. Agora vamos executar para ver se realmente corrigimos o erro de lógica. Aqui, vamos testar? Vamos dizer que eu quero, né, resultado, colocar 1, 1. Aí aqui agora eu vou clicar em resultado. Tá vendo? Ele não escreve nada. Ele só escreve sem operação marcada. Por quê? Não tem nenhum marcado. Agora, se eu marcar aqui, por exemplo, multiplicação, né? Aí ele vai verificar que existe um marcado e vai me retornar o resultado. Lá, 1. Né? Vamos colocar então aqui 3. Né? Vamos colocar aqui 3. E vamos colocar a divisão. Lá, 0,3334, ou seja, uma dízima periódica. Tá bom? Então, pessoal, esse é o erro, o erro de lógica que estava aqui. Então, depois de corrigir esse erro, né, não tem mais o que explicar aqui agora. Façam a atividade, porque a atividade 2 é muito parecida com esse exercício. Não tem muito o que mudar, apesar de ser um interface um pouco maior, mas ela é do mesmo sentido dessa aqui. Tá bom? Até mais. E nas próximas aulas eu vou estar postando sobre novos assuntos. Até mais.